Zé, o que é psicobiologia? Que boa pergunta já para a gente começar, né? Se a gente for pensar nessas palavras, a gente pode começar a pensar no que é psico, né? Psico vem de psique, aí para os gregos era a alma. Basicamente o que eles estavam querendo discutir era que tem uma coisa que é a matéria, como as coisas são, mas tem umas coisas que não são... Você não consegue ver, né? Os sentimentos, por exemplo. Mas existem. Eles entendiam que existiam. Existem no sentido que a gente sente, né? E aí, ou o pensamento, ele existe no sentido de que a gente percebe um pensamento, né? E aí, a princípio, esse termo é traduzido como alma, e aí, em algum momento da ciência, a gente começa a falar de mente, e aí, para os behavioristas radicais, o conceito de mente já confunde também, né? Mas, basicamente, o que a gente está falando, então, é sobre... Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de pensamentos, a gente está falando de emoções, de comportamento, a maneira com que a gente age. E aí, biologia já é o estudo dos seres vivos, em geral, né? Quando a gente junta esses dois termos, na verdade, o que a gente está querendo entender é como as nossas emoções, sentimentos, as nossas ações são influenciados e influenciam os aspectos biológicos. Relação, tá? Essa relação, o que já gera um certo problema, que quando você fala assim, pode parecer que elas são coisas diferentes, né? O biológico é diferente do psicológico. E aí eu dei exemplos, né? O pensamento. O pensamento é biológico também, né? Porque acontece a partir de uma ativação cerebral. Os neurônios estão produzindo. Isso é biológico. Na verdade, tudo no corpo é biológico, de certa forma. Tudo no corpo é biológico. E, ao mesmo tempo, isso que é interessante, ao mesmo tempo, tudo que a gente vivencia, todas as suas experiências são psicológicas. No sentido que envolvem uma compreensão, percepção, memória. Então, e aí tem um outro elemento para a gente levar em conta, que é a cultura. Por quê? Por que ele tem que ser levado em conta nessa... Porque nós não somos seres biológicos que estamos respondendo ao mundo da mesma maneira com que uma capivara responde ao mundo. Porque a gente criou cultura, a gente tem linguagem. E essa capacidade de perpetuar conhecimento e passar informações. Tipo, meu filho nasce e ele já é influenciado pelo jeito que eu sou, etc e tal. Isso muda tudo, né? Mas isso a gente vê, de certa forma, nos outros animais, mas não nem comparado com o que acontece com o ser humano. Nem comparado, só ver o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está sentado numa mesa diante de um microfone, trocando som. A gente está fazendo sons com a boca, né? Sim. Você não vê nenhum outro animal fazendo nada nem perto disso. A nossa cultura ser tão complexa tem a ver com a nossa linguagem ser tão complexa. Tem a ver com a linguagem, tem muito a ver com a linguagem. E tem a ver com o desenvolvimento do ser humano mesmo, né? Ali, alguns milhares de anos atrás, o cérebro cresceu muito, né? Mas aí, então, por que a gente tem que pôr a cultura nessa equação psicobiológica? Boa, por quê? Aí eu tava pensando, quando você falou que a gente ia começar por esse assunto, na hora me veio um desenho que me ajuda a entender isso e eu quero compartilhar com você. Uma coisa muito simples. Você conhece esse desenho. Eu vou fazer rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Caraca, o cara é desenhista, hein? Além de tudo. Não sou não. É que eu faço bastante esse desenho, mas ó... Tá. Você conhece esse desenho? Sim. Será que dá pra... É um cubo... a galera vai conseguir ver. Tá focado, né, Gabriel? Vocês conhecem, né? É um cubo. Ele é chamado cubo de Necker, né? Tem um aspecto muito interessante desse desenho que eu quero ver se você consegue. Como é que você tá vendo esse cubo? Onde tá a frente dele? Me mostra a frente do cubo. Pra mim, a frente tá aqui embaixo. A frente tá aí. Agora, vê se você consegue ver a frente aqui. Deixa eu me concentrar aqui.
Eu posso pintar, deu pra ver? Deu pra ver. E aí o cubo muda de perspectiva, Sim, né? ficou, Ele tá inclusive mais fino, dadas as dimensões aqui. Exato. Você consegue enxergar Agora eu o tô com mesmo... dificuldade, agora eu consegui dizer. Agora eu consigo dizer. Façam esse exercício, para quem está assistindo aqui, façam esse exercício. Acho que vocês mesmos têm que desenhar um cubo. Desenhem o cubo e vão fazendo essa troca. Por que eu gosto desse exercício, Fermento? Porque tem gente que fala assim, tudo é biológico. Tá. E aí, realmente, tudo é biológico. É como se você estivesse enxergando o cubo por essa perspectiva e todo o cubo faz sentido nessa perspectiva. Sim. Por outro lado, tem gente que fala assim, tudo é sociocultural. Tudo é da cultura. Tudo que a gente vivencia é social. E é verdade, tudo é. Só que aí você está enxergando a partir de uma outra perspectiva o cubo. Entendi. E o que é interessante nesse cubo? Você não consegue ver as duas perspectivas ao mesmo tempo. Você consegue inverter. Agora eu estou vendo todo o cubo a partir dessa perspectiva. Eu posso ver qual é a certa. Na verdade, nesse desenho, as duas estão certas. Mas na minha opinião, eu normalmente enxergo, acho que eu tenho um viés mais biológico. Porque eu acho que é impossível negar a biologia. Mas tudo bem, é impossível negar a cultura também. Esse é o meu argumento. É isso que esse desenho me ajuda a entender. O fato de você escolher olhar para o biológico não quer dizer que o cultural não exista também e que não influencie profundamente as nossas ações, entende? E mas tá tudo bem uma pessoa querer olhar só para o biológico. Porque tá às tudo vezes certo. O que ela precisa olhar. É a perspectiva a partir da qual ela escolhe olhar. Tá tudo bem. Agora, do mesmo jeito que uma pessoa pode olhar só para a célula de um ser vivo. E ela se especializa em ver a célula. Aí ela vai estar perdendo de vista um monte de coisa que é a interação entre essas células. Um tecido, por exemplo, um corpo humano como um todo, né? Mas cada profissional, cada cientista, cada autor vai olhar para uma perspectiva diferente. É como se fosse um modelo que tu usa para explicar as coisas, né? Tipo, é um modelo biológico, é uma ótica biológica, é isso. É, exato. Ou uma ótica comportamental ali. E aí, basicamente, o que a psicobiologia vai estudar, então, é como essas questões interagem. O biológico, o psicológico, o cultural, o sociocultural, né? A meu ver, psicologia envolve tudo isso. Então, o termo psicobiologia, a meu ver, nem seria tão necessário, porque, para mim, psicologia já está incluído sociocultural e biofisiológico sempre, né? Neurofisiológico, biológico. E essa nossa história, a cultura, quando a gente fala aqui, quando a gente troca ideias, tem uma história que a gente está carregando, né, Fermento? A gente não está criando essas ideias que a gente está compartilhando aqui. Então, tem muito que eu aprendi. Eu aprendi como? Eu aprendi nas minhas vivências. Eu aprendi a partir das minhas leituras. Isso é sociocultural, né? E, ao mesmo tempo, tem dois corpos aqui interagindo. Uhum. Então, e esses corpos também têm história. A história do corpo, genética, filogenética, né? A nossa espécie tem uma história. Só que aí, sempre que nos deparamos com assuntos assim, vem um questionamento se o nosso comportamento não é uma soma, de alguma forma, dessas variáveis, né? E se ela é uma soma simples de variáveis, ou uma soma complexa, né, de infinitas variáveis, o que é além disso? Existe algo além disso? O que determina o nosso comportamento, se não a nossa história de vida e todos esses aspectos de aprendizado sociocultural somados à nossa biologia, à nossa genética? Tem espaço para outra coisa? Eu não tenho a menor ideia se tem espaço. Que pode ter espaço, pode. O que é essa outra coisa, eu não tenho a menor ideia. E ninguém tem, aparentemente. Aparentemente não. Mas o que você falou faz muito sentido. Eu costumo falar para os meus pacientes isso, viu, Fermento? Eu falo com bastante frequência, que é o seguinte: tudo que a gente faz, todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações, são fruto
da nossa história de vida e do nosso contexto atual. Sempre. Não tem como fugir disso. Não tem como você agir diferente da sua história de aprendizado e do seu contexto atual. Então, isso dá pra gente determinar. É uma equação fechada. É uma equação fechada. Agora, como você mesmo se corrigiu quando você falou, é longe de ser simples essa equação, né? Ela tem variáveis. Muitas variáveis. Então, é muito... Para mim, é inimaginável a gente conseguir alguma ferramenta que consiga zerar esse jogo no sentido de identificar todas as variáveis que determinam um comportamento simples, às vezes, que é do tipo, falar uma frase. O que causou essa frase? Tem milhares de explicações possíveis. Mas, ao mesmo tempo, de maneira, vamos dizer assim, mais generalista, assim, com dados mais afastados, não a nível de determinação individual. Porque o ser humano, individualmente, ele é imprevisível, mas quando tu observa vários, muitas vezes ele é altamente previsível. Então, quando tu faz, tipo, um experimento com pessoas tomando decisões e tu muda as variáveis, tu consegue dizer, olha, há uma influência aqui, né? Você consegue identificar os padrões, né? Consegue identificar padrões. E isso é fazer ciência. Fazer ciência é basicamente isso, né? Enxergar os padrões. Agora, na psicologia, tem uma discussão que é muito interessante a respeito disso, sobre identificar padrões. Se você faz um experimento com 500 pessoas e você analisa a maneira com que elas estão se comportando, você vai identificar alguns desses padrões. E, geralmente, como é que a gente faz isso? A gente mede de alguma maneira, então tem que ter uma maneira de mensurar. Para a gente fazer ciência, a gente precisa medir. E a gente mede um grupo grande de pessoas a partir de uma média, desvio padrão, e a gente entende ali, a maioria das pessoas vão estar enquadradas ali na média com um certo desvio padrão, que é aquela pesquisa de intenção de voto é o erro, né, da pesquisa e tal. Sempre tem ali a margem de erro, né, é o desvio padrão. Beleza. O ponto-chave dessas pesquisas é que a gente precisa identificar para que a gente está querendo explicar determinado fenômeno. Qual é a função dessa explicação? Nesse ponto eu sou muito pragmatista. Assim. O William James é um dos pais da psicologia e ele era um pragmatista. Que ele falava assim, o que é a verdade? Verdade é algo que vai ter uma função. Um conceito útil. É um conceito útil, exato. É como um mapa, né? O mapa verdadeiro é o que me ajuda a chegar no lugar onde eu quero chegar, né? E o William James é bem radical nisso. Então, toda vez que a gente quer entender um fenômeno, uma pergunta anterior que a gente pode se fazer é, para que eu quero entender isso? No meu caso, eu sou um psicólogo clínico. O meu ofício é conversar com as pessoas, muitas vezes em sessões semanais, acompanhar a vida delas, e o que eu estou me perguntando a todo momento é, o que está levando esse sujeito a não viver a vida do jeito que ele gostaria de estar vivendo? Ou seja, o que está servindo como um obstáculo, né, na vida dele, para os anseios dele, para os sonhos dele? E como é que eu posso ajudar ele a mudar algumas coisas para ele se aproximar dessa pessoa que ele quer ser ou da vida que ele quer ter? Que às vezes inclui se livrar de sofrimento. Pode incluir se livrar do sofrimento, também 1 milhão de variáveis. Então, quando eu quero entender o comportamento humano, na minha cabeça, como psicólogo clínico, eu estou com essa função em mente. Aí, por que eu falei isso? Falei sobre a ciência ser baseada em média, desvio padrão. Em geral, a gente faz essa pergunta analisando uma variável, uma medida, em termos de média da população ou da amostra, e o desvio padrão. Só que num grupo grande, vão ter pessoas que vão estar para fora dessa média de desvio padrão. Pessoas e às vezes mais nos extremos. Exato. Só num grupo grande, a tendência é ter mais pessoas nesses extremos. E às vezes, a gente perde de vista que existem padrões também nos extremos. E se a gente olhar só para a média de desvio padrão, a gente não vai estar levando em conta. As pessoas em média têm, sei lá, homens têm em média 1,80 de altura. Aí se tu aumenta o grupo, vai ter um cara que tem 2,20 metros e vai ter um cara que tem 1,35 de altura. Exato.
Tipo isso. Exato, isso. E aí, pegando esse seu exemplo, se eu quero ajudar uma pessoa que tem 2,20 metros de altura, talvez tenha certas características da vida de uma pessoa de 2,20 metros que não se aplicam a uma pessoa... Ao contrário, tem certas características da vida de uma pessoa com 1,80 m que não vão se aplicar àquele meu paciente de 2,20 metros. Os problemas são outros. Os problemas podem ser outros. Pô, me sinto mal dentro do carro porque eu tenho que ficar com o pescoço dobrado, Exato. sei lá. Ou ele quer viajar, não tem dinheiro para ir numa classe executiva ou primeira classe, e aí ele não sabe o que fazer porque a viagem é longa. Entendi. Sei lá. Foi um exemplo palpável. Porque de repente eu não tenho esse problema. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.